Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje a nossa convidada é Alexandra Pinho, conselheira cultural na Embaixada de Portugal em Brasília e diretora do Camões, Centro Cultural Português. Alexandra Pinho é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra e mestre em Estudos Alemães pela Universidade Nova de Lisboa. Concluiu a parte curricular do doutoramento em Literatura e Cinema pela Universidade de Lisboa. Na direção do Instituto Camões desde 2018, atua na promoção do diálogo entre Brasil e Portugal, por meio de atividades culturais diversas, em conjunto com instituições públicas e privadas. Alexandra Pinho conversa conosco a partir de agora sobre as conexões culturais entre o Brasil e Portugal. E para fazer a mediação deste bate-papo, convidamos também Thaís Heinrich, assistente de literatura e bibliotecas na Gerência de Ação Cultural do Sesc São Paulo. Este bate-papo está sendo realizado no dia 27 de abril de 2023 e integra a série Encontros. A versão editada dessa conversa também está na edição de junho da revista E, disponível para retirada gratuita em todas as unidades do Sesc São Paulo. Alexandra e Thaís, sejam muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui. Eu passo então a palavra a vocês. Boa tarde a todos, muito obrigada Áurea, Adriana, Thaís, boa tarde a todos os que estão aqui conosco neste encontro e a todos aqueles que nos ouvem no podcast. Bom, boa tarde, Alexandra, Adriana, Áurea e todos os colegas aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso, fiquem à vontade, façam perguntas, comentários que eu vou repassando aqui para a Alexandra. Então, Alexandra, acho que para a gente começar, você podia contar um pouquinho para a gente o que é o Instituto Camões? Sim, começar pelo começo. Bom, o Instituto Camões tem 3 pilares de atuação, um na área da cooperação, que tem na Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, a sua congênere mais direta. Estamos a falar de cooperação para o desenvolvimento, em especial, com especial atenção para os países africanos mais conhecidos por PALOP, mas também Timor-Leste, nas áreas, sobretudo, de educação, saúde e cultura. E temos uma segunda vertente de atuação na área da língua portuguesa, tanto no que respeita à difusão da língua em países terceiros, em países que não falam português, quanto da formação de professores nos países de língua portuguesa em África e Timor-Leste, bem como uma atuação muito especial no Brasil, através da rede de cátedras Camões, que no caso, no Brasil, existem 7 cátedras em parceria com universidades. A última foi criada no ano passado, é a Cátedra José Saramago, na Universidade Federal do Paraná, e a mais antiga é aí em São Paulo, a Cátedra Jaime Cortesão, na USP, uma cátedra que celebra este ano 30 anos de existência. E, portanto, a atuação no Brasil está muito ligada à vertente da língua, do português como língua de ciência, do português enquanto língua que nos ajuda a compreender o mundo e a produzir conhecimento. E isso acontece, no caso, muito com o apoio e a colaboração e os contactos que existem com as universidades. Estamos a falar, sobretudo, das humanidades e, portanto, temos cátedras ligadas à literatura, à história, à educação. São as 3 vertentes em que atuamos, desde Belém do Pará, com
a história amazónica e tudo aquilo que decorre de uma cooperação nessa construção de uma história numa área geográfica específica, quanto, como digo, a São Paulo como a Cátedra de História e a Cátedra na PUC do Rio de Janeiro, ligada à literatura, ou Sergipe, que tem uma cátedra ligada à educação. Então, a cooperação, língua e a terceira vertente, naturalmente, o terceiro pilar é a cultura. E a cultura, como sabemos, está presente como um grande pilar. É o terceiro pilar que é transversal aos outros dois e que atua tanto na área da cooperação quanto na área da língua, como depois tem uma vertente própria de atuação quando falamos em situações mais concretas de apresentações, sejam elas musicais, teatrais, etc. Mas a cultura, ela está presente na cooperação e ela está presente também na língua. E, portanto, é uma área transversal às duas. Estou a falar disso porque, para entenderem aquilo que é a sede, digamos, do Camões, nós temos então como parceiros institucionais no Governo Federal do Brasil para a área da cooperação a ABC, para a área da língua o atual Instituto Guimarães Rosa. Foi uma alegria também ver que o Brasil criou um instituto ligado à sua ação cultural externa, como o Instituto Guimarães Rosa, e, portanto, língua e cultura acabam por trabalhar com estas entidades ao nível federal. Acontece que eu, a partir de Brasília, tenho então a função de olhar para o Brasil especificamente e, nesse contexto, encontrar aqueles parceiros que, no fundo, localmente, não na área da cooperação, porque nós não atuamos diretamente no Brasil, na área da cooperação, embora o Brasil esteja presente conosco em projetos triangulares em África, mas isso não depende da gestão aqui direta, porque não é uma gestão no território. A partir de Brasília, eu olho para o Brasil e, como devem calcular, vejo um país vastíssimo, construído com muita diversidade, com várias identidades que se cruzam, portanto, o primeiro grande desafio é procurar entender qual será a melhor forma de cooperação nas diferentes áreas geográficas e de como podemos no fundo, estar presente com parceiros, sempre em parceria. Isso é uma questão importante da nossa atuação, da melhor forma, tanto em São Paulo, quanto em Sergipe, quanto em Belém do Pará ou no Paraná. Em São Paulo, devo confessar que o SESC ficou está desde sempre no meu coração, e tem sido um parceiro absolutamente fundamental em todas as ações ao longo de vários anos, seja na construção daquilo que foi uma participação portuguesa como país convidado na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, em que fizemos uma excelente parceria com o SESC, tanto em termos de autores portugueses que foram nossos autores na comitiva e que estiveram em mesas organizadas pelo SESC, tanto nesse evento de apresentação quanto na preparação desses convites. E eu queria sublinhar essa vertente porque ela não é muito óbvia para quem por vezes nos ouve,
mas ela é fundamental para quem chega e está a olhar de fora como eu. Acho que o mais importante para quem está num lugar como o meu, que é uma portuguesa que está em Brasília a olhar para o Brasil, é dialogar com vários interlocutores que nos alertam e que mostram determinadas vertentes e que nos apontam pistas, caminhos, sugestões para aprofundar a nossa capacidade de olhar. E eu acho muito, penso sempre num poema muito bonito de Sofia de Melbrenner sobre Lisboa, em que ela fala da cidade, escreve sobre a cidade e depois digo o nome da cidade, digo para ver. E até chegar a esse digo para ver, é necessário esse aprofundar de diálogos, de conversas, e o SESC é fundamental neste processo. Não sei se para não me alongar muito, acho que pararia por aqui, dava a palavra à Thaís, se for depois oportuno, eu retomo. Obrigada. Obrigada, Alexandra. Alexandra, e você podia comentar um pouquinho com a gente sobre o Prêmio Camões, né? Que Chico Buarque recebeu o prêmio essa semana, foi uma alegria para a gente, né? Um orgulho muito grande ver o Chico Buarque recebendo o prêmio. Você comenta um pouquinho com a gente? Bom, o Prémio Camões é o galardão mais importante das literaturas em língua portuguesa. Ele foi consignado um prémio binacional, é um prémio que é dado pelo Brasil e por Portugal, de forma absolutamente paritária, e em 2019, como sabemos, Chico Buarque foi o escritor, cantor, compositor escolhido. Enfim, foi realizada toda a tramitação, mas não foi possível chegarmos à cerimónia de entrega do diploma. E ficamos muito felizes que isso aconteça, ou tivesse acontecido na semana passada, e que agora, 5 de maio de 2023, ocorra a entrega do Prémio Camões à querida Paulina Chiziane, galardoada de 2021 com o Prémio Camões, a primeira mulher moçambicana negra a receber o Prémio Camões. É também é muito importante, no fundo, que haja esse reconhecimento público daquilo que significa termos figuras nos diferentes países de língua portuguesa que nos representam, que criam pontes, que estão presentes em várias gerações e que, no fundo, nos ajudam a compreender melhor o lugar onde estamos e, enfim, a olhar também para o outro. No caso de Moçambique, e eu gostava de fazer só um pequeno apontamento pessoal, porque antes de vir para o Brasil trabalhei 5 anos como diretora do Camões em Maputo, e tive a oportunidade de conhecer Paulina Chiziane e os escritores moçambicanos, sobretudo aqueles que residem na capital, e devo confessar que em 2021 foi uma emoção muito grande ver o reconhecimento do trabalho, da obra de Paulina Chiziane, uma mulher que é um exemplo importantíssimo, sobretudo para as meninas em Moçambique. Mostra às meninas a possibilidade da emancipação da mulher como um exemplo que pode ser seguido e que é real. Essa é uma questão muito importante para além de tudo o resto, e, portanto, o Prémio Camões está a entrar, digamos, numa rota
de valorização daquilo que são, daquilo que é o próprio prémio. Tanto a atribuição, agora a cerimónia de entrega a Chico Buarque, quanto a entrega à Paulina Chiziane e logo a seguir a Silviano Santiago são momentos muito importantes para retomarmos aquilo que é a valorização deste espaço da literatura, das literaturas em língua portuguesa. E como que você enxerga, Alexandra, as aproximações culturais entre Brasil e Portugal? Assim, você acha que nesse período, historicamente mesmo, foi melhorando, foi crescendo? Você falou um pouquinho dos desafios que são a diversidade brasileira, né, de regiões, diversidade cultural. Como que você enxerga um pouquinho esse caminho de aproximação entre Brasil e Portugal? Olha, eu vejo isso como as ondas do mar. Elas existem sempre e elas chegam mais perto de nós e às vezes afastam-se um pouquinho de nós. Mas o mais importante é nós sabermos que as ondas existem constantemente e que esse mar está lá e que e que é ele que nos importa olhar, é para ele que importa olhar e não necessariamente para momentos específicos. Evidentemente que temos que estar atentos ao momento e ele é fundamental, mas aquilo que para mim é um grande ensinamento ao longo destes anos que estou aqui no Brasil, é que de facto há um fluxo permanente que não pode ser mensurável como agora está a melhorar, agora está a piorar. Não, nós temos que estar atentos, sobretudo, acho que essa é a grande questão, e não pensarmos que já vimos tudo. Isso eu acho que é a questão fundamental para mim, é perceber que conheço alguma coisa, mas tenho muito para continuar a conhecer. Então, essa continuidade de troca, esse permanente olhar é muito relevante. Eu lembro de várias leituras que fiz quando cheguei ao Brasil e de que forma é que elas enriquecem o meu olhar, não só sobre o Brasil, mas também sobre Portugal. E acho que é isso também que acontece, tanto com a literatura, quanto com a língua, quanto com as mundivivências, não é? É um pouco isso. Agora, se me é permitido fazer um paralelo mais uma vez pessoal, quando cheguei a Praga tive uma sensação, trabalhei lá, e efetivamente temos a noção de que estamos num país estrangeiro, uma língua que é uma barreira até conseguirmos comunicar, uma base cultural bastante distinta. Então temos essa sensação de estarmos no estrangeiro. No Brasil isso não é assim, não é uma sensação de estrangeiro, mas é uma sensação como quando vamos visitar Minas, e a minha imagem mais forte é a chegada a Ouro Preto, que tanto se assemelha com a paisagem no norte de Portugal, e quando começamos a perceber que é o mesmo diferente, é o mesmo, mas é diferente. E eu acho que é essa tensão, essa questão de aproximação e ao mesmo tempo uma diferença clara que existe, que é tão enriquecedora também para nós. Acho que também por isso os brasileiros se sentem tão acolhidos ou querem ir a Portugal agora. Temos esse fluxo agora em Portugal também, porque de facto não há esse estranhamento inicial, esse choque inicial, essa barreira inicial. Mas não estamos no mesmo país em que nascemos, e isso vai se tornando
claro, à medida que dialogamos, que vemos, que conhecemos, que procuramos aprofundar o lugar e entender o lugar onde estamos. Ai, obrigada, Alexandra. O Marcel aqui diz que é linda essa metáfora que você fez com o movimento do mar. E essas aproximações com os demais países, né, de língua portuguesa, né, os países africanos do Timor-Leste, como que se dá essa relação? Sim, bom, a história é recente, como se sabe. Nós celebramos há poucos dias, na terça-feira, 49 anos do 25 de Abril, uma data muito importante para Portugal. E essa data traz princípios fundamentais para o país e traz também todo o processo de independências. E isso significa também, tal como acontece com o Brasil, um diálogo intenso e, porventura, de uma grande urgência com a África. Eu acho, enfim, os portugueses têm uma relação, no geral, têm um conhecimento geral, eu acho que não é tão despiciando assim dos países, porque quase todos tivemos familiares nesses países, ainda estamos nessa geração, estamos a chegar à geração da pós-memória, mas ainda há muito de uma geração de memória. Então há essa questão da vivência, que marca muito os contextos familiares, e há agora uma questão muito importante de olhar para a África independente. Os países independentes, os países que têm o seu lugar, que têm a sua voz, que têm o seu destino nas mãos, não é? Isso é um processo que está em curso em Portugal e que significa também revisitar a nossa história. Isso significa que nem sempre é um caminho de progresso. Às vezes temos que parar e refletir e aprofundar e perceber o que é que estamos a fazer. Mas aí a cultura e as universidades têm um papel fundamental e têm tido um papel fundamental. Nós falávamos sobre a importância, não sei se a Áurea ainda está, mas falávamos da importância do teatro, como vocês, dentro da vossa programação do Mirada, fizeram, não é? Trazer nomes como, ou grupos como o Teatro do Vestido, que refletem justamente de uma forma sistemática sobre a questão colonial, sobre a herança colonial, é fundamental. E isso é fundamental que seja apresentado em Portugal e várias companhias, várias estruturas têm feito esse trabalho para trazer alguma proximidade a este assunto que não seja apenas colocado na esfera política, mas também possa ser sentido. E acho que essa questão de sentir a questão e não só pensar a questão é muito importante. E a arte, a cultura, ajuda-nos a juntar o pensar e o sentir. Nesse contexto é muito importante ter estas manifestações, e agradeço muito ao SESC também o trabalho que tem vindo a fazer, tanto na área do teatro, mas também na literatura. A homenagem que foi feita a Saramago é também muito importante. Nós celebramos no ano passado o centenário do nascimento de Saramago, e Saramago é também um escritor que, talvez não tão diretamente com a questão colonial, mas com a questão de pensar Portugal e Portugal no mundo.
ele próprio nos ajuda também a isso. Mas outros escritores, Lobo Antunes, Lídia Jorge, enfim, Lídia Jorge traz um romance muito importante na altura, no final do século XX, chamado A Costa dos Murmúrios. E esse romance, que se passa em Moçambique na época colonial, traz mulheres como protagonistas, e isso foi muito importante, e traz o contexto da vivência da guerra por mulheres brancas, no caso, deslocadas para Moçambique. Há esse movimento, e hoje há um movimento importantíssimo trazido por autoras como Jaimília Pereira de Almeida, que com o seu Lisboa, Luanda, Paraíso, mostra o movimento inverso. Como é que um angolano está em Lisboa, vive em Lisboa, como se integra na própria na cidade. É preciso pensar nos dois lados, nos dois movimentos, e é muito importante termos hoje uma autora como a Jaimília, mas também como a Isabela Figueiredo, uma série de autoras e autores que começam hoje a ser relevantes no panorama literário português, que trazem essas questões para o centro da discussão, digamos, enfim, e que estão a chegar ao Brasil. E eu fico muito feliz também por ver que há um grande reconhecimento no Brasil, relativamente a estes movimentos literários em Portugal. Que bacana. A Adriana colocou aqui também que a Revista E trouxe a Joana Craveiro, do Teatro do Vestido, para participar do Encontros também na Revista E, quando houve o Mirada. E o Guilherme colocou aqui também para a gente o link para quem quiser acompanhar. E aí, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa importância, né, da arte mesmo, nessa aproximação entre os países falantes de língua portuguesa, né? E aí, acho que a gente podia até falar um pouquinho do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que acontece no dia 5 de maio. Haverá um show em Brasília no dia 5 e um show no Sesc Vila Mariana no dia 6, em comemoração, né, ao Dia Mundial da Língua, uma correalização do Sesc, parceria, né, com o Instituto Camões. Então, acho que é muito bacana falar um pouquinho. Quem quiser está super convidado a assistir esse show. É um show que vai ter o Lavoisier, que é de Portugal, Dino de Santiago, de Cabo Verde, Brisa Flow, Ian Wapichana e a Lia de Tamaracá, e mais a banda do Vinícius Terra. Então, vai ser um show bem bacana, interessante, estão todos convidados, dia 6 no Vila Mariana. Então, Alessandra, você fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse dia e como a arte contribui nessa aproximação entre os países falantes de língua portuguesa? Sim, muito obrigada, Thaís. Bom, ficam todos, de facto, muito convidados para este show, porque ele traz a possibilidade de, pela primeira vez, celebrarmos presencialmente esta língua que é comum. É uma língua pluricêntrica, é uma língua que tem muitas nuances, é uma língua que também é uma língua muito plástica, e como disse Vinícius de Moraes, não é? No Brasil, quando olhamos para um poema, não olhamos só para o poema, olhamos muito também para o poema canção. Então foi pensando na importância da música para a língua e aquilo que ela representa, que nós pensámos que seria interessante trazer para a primeira celebração presencial da língua portuguesa, não a literatura, mas sim a música. E uma música que une periferias, que se apresenta como O Meu Bairro, Minha Língua, que pretende trazer as periferias
de São Paulo, do Rio, de Lisboa, de Santiago, de Cabo Verde, e, portanto, nesse sentido, fazermos um primeiro encontro daquilo que também são movimentos musicais, porque o show traz pessoas de várias proveniências e isso acaba por enriquecer não só proveniências geográficas, mas também musicais. E, portanto, é quase como ter uma orquestra com vários timbres e trazer um pouco de marrabenta de Moçambique, ou trazer fado, ou trazer MPB brasileiro, enfim, há muito de confluência, digamos assim, de várias de várias proveniências que vão estar presentes nesse espetáculo, que eu acho que é o início de um caminho. É estarmos juntos pela primeira vez. O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi consignado pela Unesco em 2019, em novembro. Nós nunca conseguimos fazer uma celebração presencial, foi sempre virtual, até este ano, aqui conosco. E, portanto, fazê-lo através da música traz aquilo de que estava a falar há pouco, traz a ligação a um sentimento, não é? A música traz-nos para a esfera dos sentimentos e do entretenimento. Então, juntando as duas vertentes, olharmos para aquilo que é o mar de língua. Obrigada, Alexandra. Mais uma pergunta aqui agora do Wellington, que é do Sesc Consolação. Ele pergunta assim: o Calaf Palanga, né, que é um músico, escritor, poeta e cronista angolano, também diz, né, que também os brancos sabem dançar, dizem também, também os brancos sabem dançar, que traz a importância dos povos africanos para a construção da cultura portuguesa. Isso se aplica também para o Brasil, inclusive na língua africanidade é muito importante. Se você pode comentar um pouquinho sobre isso. É esse movimento muito obrigada, antes de mais, pela pergunta. Sim, o Calaf, eu não o mencionei porque mencionei a Jaimília, mas o Calaf para mim, faz parte da geração da Jaimília, esse olhar de um angolano que olha para Lisboa, que conhece Lisboa muito bem e que olha para esses fluxos, para esses trânsitos, a partir do seu lugar de fala, não é? E isso, evidentemente, que ele faz o trânsito pela música, e é um ótimo romance que aconselho a quem ainda não leu. Também Os Brancos Sabem Dançar é um excelente romance, está editado no Brasil também. Portanto, o Calaf é uma voz fundamental. Ele é muito amigo do Dino de Santiago e, portanto, eu acho que quem gosta de Calaf vai gostar de Dino de Santiago. Portanto, aconselho a ouvir também aquilo que o Dino vai trazer para este espetáculo. Eu hoje tive uma experiência muito bonita aqui em Brasília, porque um coreógrafo moçambicano esteve aqui em residência durante 2 semanas e hoje foi a apresentação pública do resultado da residência. E, de repente, a dança contemporânea tinha movimentos, também eles, de várias proveniências, e foi muito bonito ver 20 bailarinos brasileiros a trabalhar num espetáculo absolutamente incrível e a descobrir as suas raízes também, algumas delas raízes africanas que estão presentes também no Brasil. Então, eu acho fundamental olharmos para essas vozes e apoiarmos sempre que possível essas trocas e esses intercâmbios, porque eles são enriquecedores para todos,
para todos nós, são fundamentais para essa construção futura. Não sei se estou a falar depressa demais. Eu acho que está dando para compreender bem, está dando para compreender bem. Alexandra, e sobre o novo acordo ortográfico, né? Você acha que ele realmente consegue fazer uma conexão entre os países? Qual a sua opinião? Olha, lembro-me sempre de um escritor português do início do século XX, que foi muito arredio ao acordo ortográfico. Não era um acordo ortográfico transversal, foi um acordo ortográfico da Primeira República em Portugal, e o Teixeira de Pascoais, que era um escritor conservador, dizia na altura o que é escrever, como o abismo se perde quando se perde o Y. Porque na altura abismo escrevia-se com o Y, não é? E há todo um desenho da palavra que ele também encontrava na grafia. Aquilo que eu acho relativamente ao acordo é que ele é um instrumento, mas ele é um de muitos. E ele só por si não nos traz soluções miraculosas. Ele traz-nos uma busca de alguma confluência, mas acredito muito mais nestes diálogos, nestas trocas, em tudo aquilo de que estávamos a falar, da presença de escritores como o Calaf, ou de músicos como o Dino, ou de coreógrafos como o Ídio, nesse diálogo construído através de diferentes formas, seja ela na dança, na literatura, na música, do que numa mera norma ortográfica, que é aquilo que o acordo é. Os acordos, o acordo de 1911, na altura, em Portugal, tinha como meta criar uma norma, porque cada um estava a escrever à sua maneira. Este acordo mais recente é um acordo um pouquinho diferente, mas basicamente é uma normativa. Nós temos que ter consciência de que são os falantes que criam a língua e que a língua é uma entidade viva, a mais viva de todas, porque se ela ficar presa num registro normativo, ela não evolui, ela vai deixar de nos dizer aquilo que vemos. Voltando à Sofia, não é? E, portanto, nós temos que, sobretudo, estar muito atentos àquilo que são àquilo que os falantes nos dizem. E não necessariamente só à norma. A norma é uma tentativa, na altura, de fazer uma síntese, mas normalmente essas sínteses são ultrapassadas por aquilo que é a dinâmica da língua. E a nossa língua é muito dinâmica, a nossa língua é muito plástica e o Brasil é muito criativo. E portanto, eu já tenho visto aqui, sobretudo no léxico, novas palavras que a certa altura começam a fazer falta e, portanto, passarão certamente a integrar o nosso cotidiano. E o Marcel, ele coloca aqui também uma pergunta para você, falando sobre mudanças da língua, no Brasil há uma discussão sobre a linguagem neutra, sobre a utilização de pronomes e conjugações que acolham todas as pessoas. Como é essa discussão sobre linguagem neutra em Portugal? Olha, é ainda muito incipiente, não tem a mesma... digamos que o Brasil, nessa discussão, essa discussão no Brasil está muito mais avançada do que em Portugal. Não tenho informação de que haja um debate extenso para além daquilo que é um debate académico. Não é uma questão tão aberta
como aqui no Brasil. Mas acho que vai chegar. E vocês, mas, tem alguns nichos utilizando o essa linguagem neutra ou vocês não percebem? Porque aqui, assim, acho que aqui no Brasil um pouco mais, principalmente no meio cultural, né, as pessoas, têm começado a utilizar, né, todes, e não sei se de repente, mesmo que de forma incipiente, se no Por em Pouco. Portugal pouco. Ah, então tá bom. Olha, temos também uma pergunta aqui da Emily, do Centro de Pesquisa e Formação. Ela fala assim: "Você citou no início da sua fala a importância das 3 cátedras presentes em universidades brasileiras. Gostaria de te ouvir um pouco sobre a circulação da produção científica em língua portuguesa, não apenas entre Brasil e Portugal, mas em países no continente africano e Oriente". São 7 cátedras, eu dei 3 exemplos, mas são 7. Sim, um dos objetivos do Camões nesta criação de cátedras é justamente aliar a produção científica ao digital. Porque aquilo que percebemos é que os repositórios científicos e tudo aquilo que tem a ver com a circulação digital é muito mais ágil e permite a integração de contributos de países como Cabo Verde, Moçambique, ou mesmo situações como Timor ou Macau. E, portanto, essa circulação dá-se muito graças ao digital. E é dentro de um trabalho de rede que tem a internet como grande aliada que essa produção científica se fortalece. Ao mesmo tempo que, claro, a realização de encontros transversais, não é? Vai haver, pelo menos, vamos ter aqui 2 encontros grandes na área científica. Esses encontros depois permitem, naturalmente, que haja troca e produção de conhecimento. As cátedras são fundamentais porque elas são, no fundo, os embriões de futuros pesquisadores. Olhando para a Cátedra de São Paulo, por exemplo, que já é uma cátedra com 30 anos, já temos investigadores na cátedra que foram formados na cátedra, ou seja, foram bolsistas da cátedra e fizeram o seu doutorado e agora são pesquisadores dentro da cátedra, ou seja, é essa dinâmica que no fundo fortalece a criação de núcleos de pesquisa e quanto mais fortes esses núcleos de pesquisa forem, mais interessantes eles são para outros países e outros continentes. Por isso, por exemplo, existe uma cátedra bastante forte na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, que faz um trabalho na área da linguística que é interessante, por exemplo, também para cátedras no Brasil. E essas cátedras da Rede Camões estão em rede, trabalham em rede, as pessoas conhecem-se. Quando analisamos os planos de atividades, a questão da realização de trabalhos em parceria com outras cátedras é valorizada. Então, há certos pontos de colaboração entre universidades, entre diferentes geografias, que depois contribuem para o crescimento dessa produção científica e para a sua notoriedade, para não ser aquilo que é só uma linha de pesquisa nacional, mas é uma linha de pesquisa que cruza ambientes, que cruza universidades, que cruza países, que cruza investigadores até de vários continentes, normalmente. Não sei se respondi.
Bom, acredito que sim, acho que deu para entender bem. Ah, ela disse que sim. Eh, eu acho que, bom, a gente está caminhando agora para o final, né, eu acho que te perguntar então, para a gente finalizar, Alexandra, quais são as perspectivas para o futuro que vocês enxergam no Instituto Camões, nessas relações com os países falantes, né, em especial o Brasil, da língua portuguesa? Olha, eu desejaria um Brasil muito ativo nesta colaboração, não só com os países de língua portuguesa, mas também no fortalecimento da presença do português em organizações internacionais. Isso foi um dos pontos abordados quando da visita presidencial do presidente Lula a Portugal, e é importantíssimo que Brasil e Portugal se unam para que, por exemplo, o trabalho que está a ser feito na Escola das Nações Unidas traga frutos e para que o português passe a ser língua de trabalho em organizações internacionais como as Nações Unidas. Essa é uma valorização da nossa língua que só acontece quando trabalhamos conjuntamente. Então, por um lado, um Brasil bastante ativo no contexto internacional é fundamental junto das organizações internacionais para que se olhe para a língua portuguesa como uma língua de trabalho, como uma língua que tem lugar nestas instituições internacionais e ela já tem lugar em algumas, mas as Nações Unidas seria certamente relevante. E depois, em África e sobretudo em Timor-Leste, um olhar muito especial na área da educação, porque, como sabemos, Timor-Leste viveu enfim, uma época bastante sombria, em que houve várias dificuldades no acesso à educação e Portugal e Brasil têm estado a trabalhar conjuntamente, mas é certamente interessante retomar essa colaboração e valorizá-la. Nesse sentido, foi muito bom ter o Prémio Oceanos atribuído a Luís Cardoso e nós termos trazido Luís Cardoso à Bienal de São Paulo, porque esse longínquo Timor-Leste, que é de facto longínquo geograficamente, torna-se mais próximo e permite-nos estabelecer pontes e diálogos com, por exemplo, as questões de territórios que foram ocupados. Como é que o timorense olha para um território que foi ocupado e como é que dialoga com Portugal, com o Brasil e com a África nesse contexto? Eu neste momento diria que em termos futuros muito passa realmente por nós conseguirmos não só fortalecer o contexto bilateral, mas também olharmos para o contexto multilateral, tanto no que tem a ver com as grandes organizações, as organizações internacionais, quanto naquilo que é a esfera específica da CPLP. E fico muito feliz que o Brasil tenha entrado novamente no programa DocTV CPLP e voltado a participar ativamente, porque esse é um primeiro passo importante para voltarmos a ter conteúdos audiovisuais em língua portuguesa e continuarmos a poder promover esse tipo de encontros também na área do cinema e do audiovisual. Não tinha falado ainda dele, mas acho fundamental, até porque para nós portugueses o Brasil aproximou-se muito com as telenovelas. Foi esse o primeiro grande passo da aproximação e hoje em dia, claro, cinema e audiovisual são fundamentais para os mais jovens. Então, nessa perspectiva de futuro, a área do cinema e do audiovisual é de facto fundamental. Ai, muito obrigada, Alexandra. Foi ótimo, muito rico, acho que para
para todos do SESC te ouvir, e agradeço mesmo pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente nessa horinha. Não, foi um prazer, eu agradeço muitíssimo e espero ter a oportunidade de dar continuidade a estas conversas, porventura também pessoalmente, numa ida a São Paulo, quando for possível. E estão desde já, claro, convidados para Brasília. Muito obrigada, Alexandra. Passo aqui para a Adriana, então. Recebemos hoje a Alexandra Pinho, diretora do Instituto Camões, a quem agradeço pela presença. Agradeço também a Thaís Heinrich pela mediação. Até a próxima.